O nosso caso é de câncer do intestino associado à anemia e resistência à insulina. A paciente chegou no hospital já com histórico de câncer no intestino, com ressecção realizada há 2 anos e há 1 ano ela estava sem acompanhamento. No exame físico deu para perceber lesão no abdômen com hepatomegalia. Esse quadro foi associado à anemia ferropriva e à metástase hepática. Há 15 dias ela estava com essa distensão abdominal e também estava com uma diarreia de 6 vezes por dia, fétida espumosa explosiva. E também ela perdeu 3 quilos nesses últimos 15 dias. Aqui estão os exames, a gente vai avaliar cada função especificamente. No hemograma, a gente consegue ver a queda da contagem de hemácias e a porcentagem de hematócritos também baixa, configurando uma anemia. Essa anemia, a princípio, ela é microcítica e normocrômica, só que o RDW está aumentado. Então, mostra que é microcítica e macrocítica ao mesmo tempo, sendo uma anemia mista, ferropriva e megaloblástica. A gente teria que avaliar, então, o ferro sérico, ferritina e B12 para confirmar essa anemia mista. A gente checaria também o sódio e o potássio, porque ela teve uma desidratação muito importante nos últimos 15 dias. Também pediria para checar a série branca para ver como está o sistema imunológico dela. A função hepática está prejudicada, ALT e AST estão aumentados, só que ambos inespecífico. O ALT está maior que AST, então isso mostra que é uma lesão branda, superficial, aguda e não alcoólica. Para localizar onde está essa lesão, a gente analisa se está aumentado fosfatase alcalina e GGT. E realmente elas estão aumentadas. Então, mostra que a lesão está nos canalículos biliares. A bilirrubina total está aumentada e a conjugada está mais alta do que a não conjugada. Isso mostra que é uma hiperbilirrubina hepatocelular e também pós-hepática. Esse fígado, ele deve estar prejudicado na função de conjugar a bilirrubina e para checar o quanto ele tá com essa dificuldade, a gente verificaria o urobilinogênio. E também o que ele consegue conjugar também não está dando vazão, porque está tendo obstrução nos canalículos. E a gente acredita que essa obstrução é de causa extrínseca. E justamente nessa região hepática fica o cólon ascendente do intestino, que é onde ela teve o câncer. Então, continuando a analisar o caso, teria que ver se esse câncer do intestino voltou, além da metástase, né? O perfil lipídico, a gente consegue ver que o colesterol total tá alto, o LDL tá alto, HDL baixo, triglicerídeos alto. Triglicerídeo tá mais aumentado do que o LDL. Então, ela tem uma dislipidemia mista. A função renal está preservada. Taxa de filtração glomerular está normal, como mostra a creatinina, que é o principal marcador de função renal. A ureia está aumentada, mas como ela pode se elevar no curto prazo, ela pode estar elevada porque a paciente perdeu 3 quilos nos últimos 15 dias. Ela está em catabolismo, então talvez por isso essa ureia esteja aumentada. Sobre a glicemia da paciente, a gente consegue ver que ela tem diabetes mellitus tipo 2, pela glicemia dela tá 127 e a hemoglobina glicada tá 6,2. É um valor alto, né, para hemoglobina glicada, mas no caso de diabéticos, mostra que essa diabetes está controlada. O que a gente faria é avaliar o índice Roma para ver se essa diabetes está num momento inicial em que existe apenas a resistência à insulina, né, das células, ou se não, se já evoluiu e afetou também a secreção de insulina, porque isso vai alterar na escolha do medicamento. Os remédios que ela toma, ciprofloxacina,
que é uma fluoroquinolona, um antibiótico de amplo espectro, recomendado para infecções causadas por micro-organismos. A diarreia que ela tá, fétida, espumosa, várias vezes ao dia, são muitas características de diarreia infecciosa. Então, provavelmente, ela está tomando esse antibiótico com o papel de um antidiarreico específico. Um dos efeitos colaterais é a alteração hepática, o que seria preocupante no caso dela, mas como ele deve estar sendo tomado, provavelmente num curto período, né, no curto prazo, isso não seria algo para a gente se preocupar muito. A loperamida é um antidiarreico inespecífico que alivia os sintomas. Ele se liga ao receptor opiáceo da parede do intestino, inibindo a liberação de acetilcolina e prostaglandina, e assim fazendo com que diminua os movimentos peristálticos, né? Dos efeitos colaterais, dor e distensão abdominal, que são sintomas que ela já apresenta, né, por outros motivos, mas também está sendo tomado num curto prazo, né, assim que a diarreia parar, ela deve parar de tomar esse remédio. Ela toma um anti-inflamatório esteroidal, que é a prednisona, que é usado muitas vezes em casos em que o paciente tem câncer. Então, a gente acha que ela está tomando esse remédio por causa do câncer, né, da metástase que ela tem no momento. Eles são agonistas dos receptores de cortisol, atuando nos receptores citoplasmáticos, ativa e inibe síntese proteica. Dentre os efeitos colaterais, imunossupressão, azia, osteoporose e dentre outros. A azia, provavelmente, né, que ela tem, está sendo causada por esse medicamento, e para isso ela está tomando um outro. Um problema é que, justamente por ser mais ou menos, por imitar assim, a ação do cortisol, favorece o catabolismo. E ela já estava aí há 15 dias, né, em catabolismo, e também é imunossupressor, o estado dela já é mais delicado, mas como ele foi prescrito por causa do câncer, fica difícil a gente pensar em alguma mudança em relação a ele. Então, sobre essa azia que ele causa, ela está tomando o pantoprazol, provavelmente por causa disso. O pantoprazol ele reduz a acidez estomacal, inibindo a bomba de prótons das células parietais, né, que produzem o ácido clorídrico. Acontece que se o pH do estômago aumenta, dificulta a absorção de B12 e de ferro não M. E ela já está com a anemia mista, que pode ou ter sido causada por um uso contínuo desse medicamento, ou se não, o uso contínuo vai piorar o caso, né? E então teria que ver se dá para trocar esse medicamento. O carvão ativado é para desintoxicação e ele absorve várias substâncias tóxicas, ligando-se a elas no lúmen, né, do intestino. Acontece que também diminui a absorção de outros fármacos. Então, como ela toma vários fármacos, é, eles podem todos ter sua ação reduzida por esse medicamento. Então, a gente avaliaria se dá para tirar o carvão ativado. Ela toma a atorvastatina, que é o dislipidemiante, né? Porque ela tem a dislipidemia mista. E esse remédio, que é uma estatina, ele age inibindo a ação da HMG-CoA, fazendo com que o acetil-CoA não se transforme em colesterol. E aumenta também o número de receptores B100 na membrana do fígado. Acontece que um efeito colateral muito comum é lesão hepática. E como ela já está com essa metástase hepática, isso pode exacerbar o caso. Como a gente viu nos exames que o triglicérides é mais alto do que o colesterol, a gente pensaria numa mudança dessa estatina para um fibrato.
e ver como que poderia ser feita essa mudança. Para diabetes, ela está tomando 2 medicamentos das sulfonilureias, né? O glibenclamida e glimepirida. Acontece que eles têm o mesmo efeito, os dois, e os dois são contraindicados para pessoas que tenham algum problema hepático. Então, como a gente pediria aquele índice OMA, a gente avaliaria. Se ela tivesse no estágio inicial que o problema fosse só resistência à insulina, a gente tiraria esse remédio, deixaria só uma metformina. Mas se ela já realmente estiver num estágio avançado, e aí mantém uma sulfonilureia e combina uma metformina. Então, na conclusão, resgatando o que a gente falou durante o trabalho, a gente pediria exames de ferro sérico, ferritina e cobalamina para ver, para confirmar aquela anemia mista. Pediria também o sódio e o potássio para ver como que ela ficou depois de uma desidratação tão grande que ela teve, né, com tantos dias de diarreia. Viria a série branca para ver como está o sistema imunológico dela, urobilinogênio para ver a capacidade que o fígado tá de conjugar a bilirrubina. Pedia também o ácido úrico para ver se esse quadro clínico dela já configura uma síndrome metabólica e o índice OMA, né, como a gente falou. Sobre as possibilidades de mudança de medicamento, a gente sugeriria tirar o carvão ativado, trocar a estatina por fibrato, e checar sulfonilureias, né, se dá para trocar pelo metformina ou tomar os dois ao mesmo tempo. Umas recomendações para paciente ter uma sobrevida com maior qualidade é a prática de exercícios físicos e de hábitos saudáveis em geral, mas em relação à alimentação, mais especificamente, diminuir a ingestão de carboidrato e de gorduras em geral, por causa do triglicérides alto, e das gorduras principalmente trans e saturadas, por causa do LDL dela. E aí, nesse caso, teria que ser analisado minuciosamente se esse câncer de intestino voltou ou se agora o caso é só metástase hepática mesmo. É isso.